Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Sandra Pereira do canal Aprender Transforma. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? E quais as causas da ansiedade? No primeiro momento nós vamos entender um pouquinho sobre o que é essa ansiedade que está presente na nossa vida. A ansiedade, ela é considerada uma antecipação do futuro. Existem dois processos, aquele processo que é o processo natural que todos nós vivenciamos, a ansiedade, e existe a ansiedade que é considerado um aspecto já mais doentio, onde é considerado uma ameaça futura. Então, dentro do processo, um processo chamado de uma ansiedade mais intensa, ela é considerada um transtorno. Então, existem vários tipos de transtornos. Quando nós temos ansiedade, a nossa tendência é uma tendência de proteção, que é natural, né? Então, nós tendemos a evitar aquilo que nos causa ansiedade, independente do fator. A ansiedade é uma reação natural ao estresse. É um estado emocional que é caracterizado por tensões, por preocupações e por pensamentos ruins. A ansiedade ela é considerada normal e positiva no momento em que ela traz aquele anseio de mudar, quando ela traz um novo projeto, quando ela nos impulsiona no sentido de fazer algo novo, né? Então nos tornamos um pouco ansiosos, queremos fazer alguma coisa, nós fazemos um projeto, porque nós não ficamos num estado de conformidade. Então existe essa chamada ansiedade natural e positiva. O que é importante ressaltar é que o que não é natural é o excesso de ansiedade. É quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar a rotina das pessoas. Faz com que a pessoa ela saia daquele comportamento natural e entre num comportamento doentio. Dependendo da frequência e da intensidade que a pessoa esteja vivenciando a ansiedade, ela pode estar fazendo com que isso se transforme numa patologia. Não é porque a pessoa queira, né? Mas naquele estado que ela está, isso vai se transformando numa patologia. Seja em transtornos maiores de depressão, sejam em transtornos de personalidade. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno alimentar, transtorno de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, entre outros, né? Então, esses são alguns dos transtornos, das patologias, algumas das patologias que a ansiedade intensa, né, que a ansiedade num extremo, ela vai fazer estes desdobramentos. As pessoas muitas vezes tendem a confundir aquela ansiedade natural, aquela preocupação, aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, com a ansiedade propriamente dita num estado mais profundo. Isso é natural porque a gente também desconhece e a gente acaba também fazendo essa confusão, mas existe uma distinção muito grande. Por quê? Porque quando a nossa ansiedade ela está num estágio de uma intensidade muito grande, se não patológico, partindo para essa questão patológica, ela tende a trazer com ela as nossas alterações físicas, emocionais, né? Então nós passamos a estar vivendo numa questão psicológica mais negativa. O transtorno de ansiedade ele faz com que as pessoas elas tenham muitos pensamentos negativos, aqueles ciclos repetitivos onde elas não conseguem mais lidar com aquela situação, não conseguem mais sair daquele ciclo de pensamentos negativos, né, de ruminações psicológicas, trazendo sintomas fisiológicos e emocionais bem característicos. Os transtornos de ansiedade, eles aumentam as chances das pessoas desenvolverem doenças como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, aumento de peso
e gordura abdominal e também o aumento da pressão arterial. Geralmente a intensidade do sintoma físico varia de pessoa para pessoa, fazendo com que muitas vezes algumas pessoas confundam, até achando que elas estão com algum problema cardíaco, né, com alguns sintomas físicos diferentes ou alguma outra doença, e elas vão para o médico muitas vezes buscando uma resposta para aquilo que elas estão sentindo, e elas estão com realmente questões e vivências físicas. Então nós percebemos muitas vezes aquelas pessoas, elas não falam em público, por exemplo, porque elas têm um extremo estresse, uma vivência de ansiedade tão grande que elas evitam fazer isso. É só realmente se elas forem obrigadas a fazer, mas mesmo assim elas vão ter sintomas que vão ser visíveis, né, para ela mesma, muitas vezes não para as outras pessoas, que ela tem uma dificuldade, uma ansiedade muito grande. Não necessariamente patológica, mas às vezes as patológicas fazem com que elas nem vivenciem isso. Então, elas não falam em público muitas vezes também, se tiver um concurso para fazer, né, entre uma pessoa que tem uma ansiedade comum, natural, né, e aquela ansiedade que vai fazer com que ela sue as mãos, mas ela vai enfrentar a prova, ela vai fazer a prova, ela vai conseguir fazer, ela tem o autocontrole. Então isso dá para saber que ela está vivendo um processo de ansiedade que faz parte daquele momento, porque é um momento intenso realmente, né? Uma prova de concurso, ou realmente a gente falar para um grande público, seja uma palestra, seja o que for. Mas quando a pessoa está no nível patológico, ela não vai conseguir fazer. A tendência da grande maioria é não fazer. Num estado patológico, ela não consegue, a não ser que ela esteja num processo realmente já tratando, medicando, mas já ela está no caminho da cura. Mas no processo realmente da doença, onde ela já desenvolveu seja uma síndrome do pânico, seja, né, um transtorno de personalidade, alguma coisa que não foi tratada, elas muitas vezes elas saem dessa situação, não vivenciando a situação, por estar nesse estado de debilidade. Quais são as causas da ansiedade? Vamos falar em causas. Existem causas para a ansiedade? Existem motivos para uma pessoa estar ansiosa? Como é que isso acontece? Aaron Beck, e que é considerado o pai da terapia cognitiva, num dos livros que ele fala sobre transtorno de ansiedade, ele diz que o medo e a ansiedade, eles não surgem por acaso. Elas são fruto da vivência individual de cada pessoa. Então são as questões específicas de cada pessoa, a forma que elas lidam na sua família, lidam com o seu ambiente de trabalho, lidam com as situações do dia a dia. Então a própria organização da pessoa, o imediatismo, o excesso de cobranças que nós temos, sejam de familiares, sejam de amigos, sejam do nosso ambiente de trabalho, sejam dos nossos chefes diretos, muitas vezes, eles também fazem com que isso se amplie. Então, quando existe uma cobrança excessiva, aquela questão de eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta daquilo, então isso é até ontem, como eles dizem muitas vezes, até quando que eu tenho que entregar isso? Ontem, né? Quantas vezes você já passou por isso? Então, esse excesso de cobrança, essa velocidade que nós estamos vivenciando, faz com que realmente a gente viva essa pressão, fazendo com que a ansiedade se manifeste. E ela vai se manifestar para cada um de uma forma diferente, porque nós somos indivíduos, nós somos todos diferentes, nós temos uma estrutura mental, uma estrutura emocional que é diferente, por isso que a manifestação para cada pessoa também é diferente. Existem muitas teorias e crenças sobre as possíveis causas da ansiedade, entre fatores genéticos, fatores ambientais, como eu citei anteriormente, os fatores emocionais das pessoas, seria a sua estrutura individual. Alguns falam sobre a questão do histórico familiar, desenvolvimento de algumas
de alguns transtornos. O que são os fatores ambientais? Fatores ambientais, como eu falei anteriormente daquele autor, aquele psiquiatra, são as pressões do trabalho que nós vivenciamos, são as situações familiares, muitas vezes problemas, sejam problemas financeiros, as pessoas que estão vivendo situações de doenças na família. Hoje nós falamos de uma situação que é uma situação geral, que é a pandemia. Então nós vivemos essa pressão emocional, essa pressão mental, essa pressão social, onde nós não temos mais a liberdade para estar indo e vindo de uma forma tranquila, onde nós deixamos de conviver com os nossos familiares, com as pessoas que amam, onde nós precisamos andar mascarado e até nem respirar de uma forma adequada a gente consegue, porque nós não fomos educados e habituados a usar máscaras o tempo todo, mas nós precisamos por um processo de proteção. E isso vai gerando um estresse e vai gerando as ansiedades que nós todos estamos vivenciando, que você está vivenciando. Eu não sei nesse momento que tipo de ansiedade você vivencia e o quanto isso é intenso para você. Então, existem esses fatores ambientais, né, que é aquilo que a gente está vivenciando no geral na nossa sociedade. Existem aqueles fatores que nós chamamos de fatores emocionais. Que fatores emocionais são esses? Eles são gerados pela nossa forma de administrar aquilo que a gente sente, as nossas crenças, né? Aquilo que nós acreditamos que são as verdades, que são os valores da nossa vida. E claro que como são crenças e valores, já estão há muito tempo nas nossas vidas. Isso muitas vezes fica até difícil para a gente discernir até que ponto isso é uma realidade ou é realmente a nossa realidade. Só a nossa realidade ou é realmente alguma coisa que está acontecendo e que todos vivenciam da mesma forma. Então, esses fatores emocionais são fatores muito importantes que sejam pensados. Que fatores emocionais você vivencia? Quais são as suas crenças que geram ansiedade? Quais são os seus valores, a sua forma de pensar ou de interpretar essa nossa realidade hoje diante, por exemplo, desta pandemia que nós estamos vivendo ou diante das situações desafiadoras que você tem que enfrentar na tua vida, sejam dentro dos desafios que você tem na tua vida, sejam nas questões da família, sejam no dia a dia do trabalho, seja na convivência com os amigos, nos grupos sociais que você também faz parte. Como é que você gerencia as suas emoções? Como é que você vivencia? O que você pensa, o que você sente em relação a tudo isso? Existe um nível de ansiedade mínimo, médio ou muito intenso nesse momento? É importante que você pare e avalie e reflita sobre isso. É importante que a gente cuide também nesse momento para não generalizar. Então aqui, como eu falei sobre um psiquiatra, falei sobre algumas ideias também de algumas pesquisas que eu fiz, mas assim, a gente tem que procurar não generalizar. Aquilo que muitas vezes para nós gera uma extrema ansiedade, o que para algum pode ser suportável, para outras pessoas, dentro da estrutura emocional e mental, da estrutura de crenças e da vida que ela tem, pode ser muito, muito intenso. Ela pode não suportar. Então a gente tem que cuidar para não generalizar e também não banalizar o que as outras pessoas sentem. Ai, a pessoa lá tá tão ansiosa, meu Deus, não sei por que ela tá ansiosa daquele jeito. Então, quando você entrar num processo realmente de julgar o excesso de ansiedade de uma pessoa ou um transtorno de ansiedade que uma pessoa está vivendo, sempre pense que você é diferente, eu sou diferente de você. O que para mim pode ser muito forte e intenso, para você não. O que para você pode ser tranquilo, né? Para outra pessoa não, é muito intenso. E muitas vezes a gente convive com pessoas que estão com transtornos de ansiedade, sejam em vários níveis. E nós precisamos respeitar essas pessoas, respeitar essa condição. Nós precisamos cuidar para não generalizar e achar que nós todos sentimos. Então, pode ser que essa pessoa também tenha vivenciado situações de estresse, situações de cobranças excessivas lá na sua infância ou na adolescência, e ela tem uma memória muito forte de situações que ela vivenciou. Talvez nesse momento social ou nessa situação que ela está vivenciando hoje, isso seja tão intenso que ela sozinha não conseguiu vivenciar. Isso desenvolveu
esse transtorno de ansiedade, essa síndrome do pânico, isso aconteceu com ela. E é claro que nós precisamos tentar entender. Falando sobre terapeutas, sobre psiquiatras, psicólogos, existem questões que nós sabemos que são gerais, que são genéricas para todos, mas existem algumas questões que são individuais. Então, na nossa avaliação, na avaliação de um terapeuta, na avaliação de um psiquiatra, na avaliação de um psicólogo, eles vão estar fazendo o quê? Todo um estudo específico daquilo que provoca, das questões, aqueles gatilhos que trazem à tona aquela síndrome do pânico, aquele momento em que a pessoa fica totalmente sem controle. Por que é importante fazer isso? Para fazer com que a pessoa seja atendida da forma adequada, seja tratada de uma forma adequada, com o tratamento adequado, né? Caso seja uma síndrome do pânico, caso seja uma ansiedade generalizada, para que ela tenha os devidos encaminhamentos no tratamento psicológico, psiquiátrico, né? Muitas vezes do psiquiátrico e psicológico, e o alternativo associado, porque hoje nós sabemos que nós temos as terapias complementares. Então, dentro dessas terapias complementares, o que cada um precisa dentro daquilo que ele está vivenciando, e para que você, se você está vivendo uma situação de crises de ansiedade, uma situação de crises de pânico, você precisa buscar ajuda, seja uma ajuda psicológica, psiquiátrica, para que você tenha os encaminhamentos necessários, seja uma ajuda com terapeuta. Então, dentro das terapias integrativas, essas terapias que são complementares, busque ajuda. Você pode ser ajudado. Nós precisamos do encaminhamento correto para que isso realmente possa ser trabalhado. E é importante que você faça essa avaliação e não tenha medo de ser julgado pelas outras pessoas. Busque uma ajuda. Você merece ser ajudado. Eu mereço ser ajudado. Eu já fui ajudada de muitas formas quando precisei. Caso você queira uma orientação sobre como estar buscando essa ajuda, eu posso estar também te ajudando, orientando. Tá? Pode me chamar no direct no Instagram, seja no Facebook, faça a tua pergunta que eu vou estar respondendo, ou deixa as suas perguntas e aquilo que você precisa nos comentários, ou se você quiser fazer um contato direto também, eu posso estar ajudando você no teu encaminhamento naquilo que precisa, tá bom? Então, voltando de uma forma bem simples, que é a ansiedade, né? Que a ansiedade, ela tem um estágio que é considerado natural, normal, e quando ela é excessiva, ela é considerado e pode estar passando por uma patologia, né? Algum tipo de transtorno de ansiedade que precisa ser investigado. Esse transtorno de ansiedade pode ter várias causas, sejam fatores ambientais, sejam fatores emocionais específicos de cada pessoa. É importante que nós, se nós estamos junto com alguém, que a gente não banalize esse estado de ansiedade, e se a pessoa sozinha não consegue, que a gente ajude a encaminhar ela para uma ajuda específica. Saber que cada um vai ter um jeito de sentir. O que para um é intenso, para outro não é tão intenso. Lembrando que cada indivíduo é único, né? E por ser único, ele precisa ser tratado dessa forma. Precisa descobrir quais são os gatilhos, o que provoca esse extremo de ansiedade nessa pessoa, por que ela se sente tão ansiosa e como ela vai conseguir isso. Ela vai conseguir isso a partir de uma busca de ajuda, seja com um psiquiatra, com terapeutas, seja uma ajuda com psicólogos, que vai estar ajudando e vendo como está esse nível de ansiedade, se esse nível de ansiedade está num nível natural ou se está num nível normal, que pode ser realmente trabalhado, ou se está num nível de transtorno mais intenso, que precisa de uma ajuda, eu digo dentro daquilo que eu concebo, de uma ajuda psiquiátrica, sim, né? Com os coadjuvantes que nós chamamos, que são as terapias complementares. Essas terapias complementares, entre as terapias holísticas, existem N possibilidades, né? Onde você pode estar buscando junto, associando uma terapia complementar para estar ajudando nesse teu processo, caso você tenha um transtorno
de ansiedade. Existem vários tipos de transtorno, mas precisa realmente sim ser avaliado, buscar uma avaliação, buscar uma orientação que algum terapeuta, os terapeutas normalmente das terapias complementares, eles têm esse discernimento de dizer, olha, eu posso te ajudar, mas você precisa estar buscando um apoio psiquiátrico, muitas vezes uma medicação, né, dependendo do que a pessoa tenha, e uma avaliação profunda realmente nesse caso específico. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre a ansiedade nos próximos vídeos e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você fique comigo, assista sempre os vídeos até o fim, que isso nos ajuda nesse tempo que você fica, fazer com que o nosso conteúdo realmente seja considerado um conteúdo bom. E se você gostou também, lembra de deixar o seu like, compartilhe com alguém que você acha que de repente esteja precisando desse conteúdo. Um grande abraço para você, fica com Deus e até o próximo encontro.